A tragédia de um mundo virológico. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Ano de 1947. Até então, ninguém no mundo conhecia o vírus Zika, quando pesquisadores do Instituto Erlon Fever Rechiver, estudiosos prenderam um macaco em Uganda, em uma floresta cujo nome da mesma denominava-se Zika, motivo pelo qual o vírus recebe o mesmo nome. Local onde foi encontrado pela primeira vez no sangue de um macaco o vírus Zika, com o objetivo de isolar o vírus da febre amarela. Ao pesquisar amostra de sangue em 1947, o vírus Zika, sem querer, foi descoberto. De lá para cá, o vírus irradiou para o mundo, criando hoje uma epidemia internacional com consequências imprevisíveis. O mundo virológico é violento. Os vírus são primos irmãos, derivados de uma mesma genética, provocam estragos irreparáveis à civilização. As autoridades, às vezes, mentem a uma população ignorante. Quando o vírus da AIDS foi encontrado no macaco chimpanzé, sendo que a população pobre da África alimenta do macaco. Na verdade, como o vírus chegou ao Ocidente, os estados africanos vendiam o sangue da população pobre, fruto do estímulo de governos locais, para países ricos, quando faziam transfusão, sem saber, transmitia o vírus. No entanto, o sangue era revendido para outros países, inclusive o Brasil, como se fosse sangue europeu. Como a Holanda vende soja do Brasil, como se a soja da Holanda fosse produzida lá. Quando descobriram a doença, os estados precisaram inventar uma mentira para não pagar indenizações. Os políticos não são só corruptos, entretanto, essencialmente sem caráter. A AIDS foi passada para o mundo simplesmente como prática de gay, uma doença transmitida apenas por homoafetivos mentindo. Então surgiu a turma da Bíblia, usando de ideologias morais, justificando a doença como perversão sexual, especificamente de gays. Com tal ideologia, as grandes empresas de bancos de sangue, do mesmo modo, os países difusores, revendedores do sangue africano, não tiveram que indenizar as vítimas. O que é sério em tudo isso? Que o vírus tem a mesma genética, multiplica no sangue em todas as espécies evolutivas do mundo animal, assim como outras formas de vírus foram encontrados na saliva, urina e sangue. Possivelmente a contaminação não será apenas pela picada do mosquito. Não se pode mistificar
ou vírus Zika, como foi mistificado a AIDS. A produção do esperma está relacionado com o sangue animal. Então as partículas de células do esperma são condutoras da AIDS, como de qualquer outro vírus, o que é natural do mesmo modo a saliva ou a urina. O vírus da AIDS inflama a gengiva, sendo que o toque do beijo poderá ser mortal. As formas de contaminação são múltiplas, o que é profundamente lamentável. Lógico que o mosquito é um transmissor, talvez o pior deles, mas não podemos mistificar o vírus Zika, como foi mistificado a homoafetividade como transmissor da AIDS. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.